Bem-vindos para mais um vídeo da série Como Tudo Começou. No vídeo passado, falei um pouco sobre como foi meu ano de 2023, um ano extremamente turbulento, mas eu preciso falar que Deus não está presente na nossa vida ou não pode ser requisitado apenas nos dias difíceis. Eu busquei ele novamente em 2023, num período extremamente turbulento, mas essa conexão começou lá em 2022, realmente também num período turbulento. Mas hoje que as coisas estão melhores e tá tudo caminhando muito bem, ele também está comigo. Então, assim, Deus tem que fazer parte da nossa vida em todos os dias, não só lá nos momentos difíceis. No final do ano de 2023, né, já estava trabalhando num outro ambiente, né, o meu comportamento já estava melhor, já estava me sentindo mais leve e tudo mais, mas ainda as coisas precisavam caminhar mais. Mas por questões financeiras, e eu não vou ter medo de falar isso, porque assim, quando a gente tá desestruturado, a gente enfia o pé na jaca bem bonito, né? Então, quando eu passei pelo burnout, é aquela coisa, né? Do mesmo jeito que eu falei no vídeo passado, eu sentia um buraco, sentia alguma coisa que precisava me preencher. Eu ainda não estava preenchida, porque eu não tinha deixado Deus ainda fazer o que ele precisava fazer na minha vida. E o que aconteceu? Lá em 2023, eu enfiei o pé na jaca e me desestabilizei financeiramente. Tive que pedir socorro para minha mãe e nisso também eu tive que ir trabalhar todos os dias, né, sábado e domingo lá no café para ajudar a pagar as contas que eu precisava pagar. Eu trabalhava de segunda a sexta no TRE e ainda mais sábado e domingo direto lá no café. Gente, vocês não têm noção quanto isso foi difícil, quanto foi cansativo, né? Mas eu precisava me reerguer. Só que não adiantava nada eu me reerguer, sendo que eu não tinha essa consciência, eu tinha ainda esse vazio. Além de tudo, né, essa casa aqui onde eu moro, eu recebia o aluguel até outubro de 2023. Então eu recebi essa casa de presente de aniversário, já falei isso algumas vezes, mas veio também numa fase que não estava com a minha vida financeira plena, né, que pudesse ficar sem receber o aluguel que eu recebia. No final de 2023 eu comecei a raciocinar, gente, olha, eu tinha tanta coisa. Até 2019 eu trabalhava ainda com fotografia, eu recebia o aluguel nessa época. Cara, eu ganhava muito bem com fotografia, concursada e ainda recebendo aluguel, e sinceramente eu não consegui fazer nada, nada. Ou seja, a gente, quando tem esse vazio interior, a gente tenta fazer coisas para nos preencherem. Ou seja, eu vou estudar tal coisa, eu vou fazer curso disso, eu vou fazer curso daquilo. Daí veio a pandemia em 2020, eu resolvi fazer curso de gastronomia. E daí, assim, sabe, como se todas as outras coisas fossem me preencher. E também relacionada à parte financeira, como se comprar um vestido de R$ 500 fosse resolver a minha vida. E não. Então a gente começa a camuflar o que a gente está sentindo, né? Então, e isso vinha já de longa data na minha vida, né? Isso vinha de muito tempo. Aí, em 2023, quando eu tive esse burnout, eu pensei, cara, eu não fui feita para trabalhar, porque todas as coisas que eu tentei fazer não dão certo. Sempre foi assim, né? Até 2023. Quando foi mudar o ano, na verdade no finalzinho de 2023, eu fui no Dr. Ângelo, que é um nutrólogo. Eu e a minha mãe, a gente foi lá e ele falou assim, olha, Mari, teu cérebro tá cansado. Eu pensei, claro, da onde que não vai estar? Porque eu não tinha descanso. Eu trabalhava de segunda a segunda. Sábado e domingo eu tava direto lá no café e era feriado, dia santo, eu tava sempre lá. E daí eu comecei a raciocinar,
gente, se eu preciso fazer alguma coisa de diferente, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso ouvir mais o que Deus tem para me dizer. No início de 2024, eu comecei a refletir muito sobre tudo isso, e nessa época eu tinha muita dificuldade de dizer o que eu estava sentindo. O meu organismo, na verdade, achou uma forma de falar que eu não ia mais trabalhar no café, porque eu precisava descansar, né? Então 2024 seria um ano de eleição, a gente teria que fazer plantão aos finais de semana, eu já sabia disso. Precisava focar no que era mais importante para mim naquele momento, que era o trabalho concurso, que eu sou concursada. No começo de 2024 eu comecei a sentir muita acessibilidade com o ambiente. Ou seja, eu ia lá no café, eu passava muito mal. E nos dias que a minha mãe estava fazendo bolacha aqui em casa, eu passava muito mal. A minha médica, a doutora Joana, bem lá no começo do ano, falou assim: Mari, mas não tem nada de psicológico aí, que você não tá sabendo falar e o teu corpo tá dizendo? Eu falei: realmente, eu não quero mais ir trabalhar no café. Só que eu não sabia dizer, eu não sabia falar, não conseguia falar. Estava num momento que eu precisava parar de trabalhar lá no café? Não estava, porque as minhas questões financeiras ainda não tinham sido resolvidas. Eu precisava parar por questões de saúde, que era isso que eu estava sentindo na época, mas ao mesmo tempo eu precisava olhar um pouco mais para mim, né? Não adiantava nada eu falar assim: Deus, eu quero, sabe, melhorar a minha vida, eu quero fazer tal coisa e tal coisa, e eu não dar espaço para o que Deus queria fazer na minha vida. Então, quando foi no começo de 2024, eu acho que o primeiro post que eu fiz no Instagram foi relacionado a um versículo que eu li, que é: consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Nessa época eu ainda achava que a alimentação inclusiva seria esse propósito, mas eu precisava parar de trabalhar no café para, digamos que, investir nessa questão da alimentação inclusiva. Era o que eu entendia do que Deus queria para minha vida. Mas não, acho que um dos últimos dias que eu fui trabalhar lá no café, a minha cunhada falou assim: gente, quando a gente era criança não tinha nada aberto, tipo sábado até tinha alguma coisa aberta até meio-dia, mais ou menos, mas sábado e domingo ou você ficava em casa ou você ia na casa da avó. E a minha infância foi essa, de ir na casa da avó, de ir na casa de parentes, de familiares e tudo mais. E isso me fez pensar, porque desde criança eu gostava muito de ficar em casa, sempre gostei. E foi aí que eu comecei a entender que Deus não quer que eu fique mais me matando trabalhar sábado e domingo. Ele permitiu com que eu passasse no concurso público. Isso foi o que Deus quis para minha vida, né? Que é o trabalho de segunda a sexta. E eu sou extremamente grata por isso. Aprendi a ser grata por isso. O que eu precisava fazer? Focar mais em mim e no que Deus queria para minha vida. Eu sempre estava dando murro em ponta de faca e tentando fazer um monte de coisa para me preencher, mas na verdade aquilo tudo era só uma ilusão da minha cabeça. Era a Mariana terrena, né, querendo fazer coisas por causa de toda uma história, desde da forma com que eu fui criada, de ver a minha mãe sempre trabalhando, por exemplo, né? Eu achava que esse era o meu caminho, assim, de estar, tipo assim, me sufocando de tanto trabalhar. E não é isso que Deus queria pra minha vida. Então eu passei assim: eu tô gostando de ficar em casa aos finais de semana. Daí parei de trabalhar, fiquei em casa. Cada um tem as suas escolhas, a vida é feita de escolhas. E eu precisava encontrar qual era o meu caminho. Eu comecei a refletir: mas eu não consigo nem escolher meu período de férias. Eu fico perguntando para os outros o que acontece. E eu tive que olhar mais para dentro. Então 2024 foi o ano de eu olhar mais para dentro, para me curar das minhas feridas emocionais,
né, para prestar mais atenção em mim e para dar mais ouvido a Deus. Eu fiz a última sessão de terapia, daí eu mandei uma mensagem para ela, né, tava próximo de chegar de junho, e eu falei assim, olha, tem coisa que eu falo para você que eu poderia falar para uma amiga, né? E o que eu sentia era exatamente isso, eu precisava aprender a caminhar com as minhas próprias pernas. Eu não podia ficar dependendo do que os outros iam falar para mim. Eu precisava me conectar mais com Deus, entender o que Ele queria para minha vida e ter a sabedoria, o discernimento de escolher, de decidir qual caminho percorrer. Então foi isso que eu fiz. Então eu comecei a prestar mais atenção nessa questão toda. Não, a vida é feita de escolhas e eu sou responsável pelas minhas escolhas, né? Dia 7 de abril foi o dia que eu me mudei pra cá, né? Que foi por um empurrãozinho dali, um empurrãozinho daqui, e eu alcei voo para essa casa. Também não foi no momento mais apropriado, porque a minha intenção era reformar a primeira casa inteira para depois vir para cá. Mas Deus faz os planos, né? Deus sabe o que é melhor pra gente e Ele me empurrou escada abaixo, literalmente. E, gente, foi o período que eu mais evoluí. Que eu mais evoluí foi depois que eu vim morar aqui. Porque, queira ou não, quando a gente tá na casa dos pais, a gente acaba se segurando, tanto financeiramente, quanto em outras questões, até emocionalmente, a gente acaba se segurando numa questão. E depois que você vai morar sozinho, a vida é completamente diferente. Ó, agora é você. Agora é você e Deus, né? Então, assim, foi um aprendizado maravilhoso, assim. Teve dias muito difíceis, tiveram, mas eu só sou muito grata pelo ano de 2024, porque assim, foi o ano que eu realmente me conectei mais com Deus, eu entendi o que eu precisava fazer e por tipo assim, consciência própria, não eram os outros que estavam me falando, era eu e Deus, né? Então, olha, eu preciso fazer isso aqui, preciso fazer isso aqui. É minha responsabilidade, né? Eu não tô 100% ainda, mas foi o melhor ano até agora. Mas o 2025 já está sendo o melhor ano da minha vida. Porque teve mais coisas que eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe, assista, manda o link para os vizinhos, para quem você acha que precisa receber esse tipo de mensagem, esse tipo de vídeo. E nós nos vemos no próximo vídeo.